Boa noite a você, brasileiro, brasileira que me escuta. Começa agora mais um saldo do dia, hoje, dia 3 de setembro de 2021. É saldo do dia e saldo da semana. Talvez pareça a você que já ouviu isso antes. Foi uma semana em que o mercado de bolsa brasileiro se isolou dos seus pares globais. Ibovespa fechou a semana com queda de 3,1%, de volta à faixa dos 116 mil pontos. Enquanto isso, o índice MSCI, que reflete o desempenho dos emergentes, subia simultaneamente 3% também. Bolsas americanas no meio da semana bateram recordes. Teve um apetite ao risco no mundo do qual o Brasil não se beneficiou, ou talvez tenha só diminuído o tombo, imagina o tombo que seria não fosse esse apetite ao risco, pelo seguinte: uma coisa contraintuitiva aconteceu na semana. Aliás, é algo que tem acontecido ao redor da crise quando vem notícias não tão animadoras sobre a economia americana. Notícias não animadoras saíram, não animadoras para a economia real, porque para os investidores pode ter investidor que vai dormir mais aliviado essa semana. A variante Delta tem trazido dificuldades para a criação de emprego nos Estados Unidos, que segue sendo criada, vagas de trabalho por lá, mas menos do que era esperado. Isso tem muito a ver, está bem ligado ao ritmo de retirada de estímulos pelo Banco Central americano. Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, o Fed, vinha condicionando a saúde do mercado de trabalho começar a retirar esses estímulos que ele disse que vão começar a ser retirados até o final desse ano. Nesse mês de setembro, no dia 22, tem reunião do Fed. Como as coisas não vieram tão boas quanto se pensava, se supunha, pode ser, ganha a chance aí dessa retirada ficar lá para a próxima reunião, anúncio, coisa e tal. Com isso, as ações consideradas mais arriscadas no mundo, lá nos Estados Unidos, por exemplo, as ações ligadas à tecnologia, em escala global, as ações emergentes foram beneficiadas, exceto as ações brasileiras. O Brasil, como você, bem informada, bem informado pelo Valor Invest, sabe, o Brasil tem lá as suas próprias mazelas para se isolar do mundo, dentre as quais o principal gatilho para a onda vendedora de ações foi apertado na quarta-feira, o maior dia de venda de ações, de venda, Se tem venda, tem compra, Mas a maior pressão vendedora que passou no Brasil foi na quinta-feira, ontem, quando o Ibovespa caiu mais de 2%. O gatilho foi apertado na quarta-feira à noite pela Câmara ao aprovar o texto da reforma do IR. Pesa do lado do investidor a tributação de dividendos, pesa, é óbvio, 15%, caso o Senado bata o martelo confirmando, uma tungada de 15% significa um retorno menor com ações, natural que o preço de ações caia. O JCP, juros sobre capital próprio, caso a extinção também seja confirmada pelo Senado, implica valor de mercado e lucros depois de impostos menores para as companhias. Por quê? Por meio desse artifício, as companhias distribuem lucros e abatem uma parte dos seus impostos a pagar. Sem isso, portanto, cai também o valor de mercado das empresas. Mas não foi só isso que pegou, e a curva de juros de ponta a ponta subindo e bastante, não nos deixa mentir, Juros para 2031 já estão quase na casa dos 11%, outro dia estava 9%. Outro dia mesmo, há poucas semanas, é coisa de semanas. O risco fiscal no Brasil já está incomodando, já vem incomodando há tempos, Tenho falado aqui para vocês no saldo do dia, incomoda ainda mais com a reforma do IR pelo seguinte: o governo, o ministro Paulo Guedes, defende diminuir os impostos pagos por empresas. Dizia que ia tapar o buraco por outras formas e que essa reforma ficaria nula, por elas, e o governo não perderia receitas. Não é o que se tem calculado. O Concefaz, que é o Conselho de Secretarias da Fazenda, calcula que sem o tributo dos dividendos, sem o abatimento do JCP
tapar o buraco, o governo fará uma renúncia fiscal de mais de 41 bilhões de reais. Esses bilhões aí não dizem muito, a gente fazendo uma comparação ajuda a ligar os lés com cres. É mais que os 39 bilhões que estão lá destinados no orçamento de 2022 para o Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família, necessário, pretendido pelo presidente Jair Bolsonaro, no entanto, sem cortar gasto nenhum, né? Como é que o ministro Paulo Guedes quer cumprir a promessa do presidente em ano eleitoral, em 2022, dando calote nos credores de precatórios? Bom, gente, o governo já não tinha dinheiro para pagar o Auxílio Brasil, está abrindo mão de mais um Auxílio Brasil em falta nas suas receitas. Aí não tem mistério que faça Bolsa subir. A coisa aparentemente está mais do que fugindo do controle. Poderia, por exemplo, ser tapado o buraco, circula-se com o fim de subsídios, ou seja, o fim de outros descontos que o governo dá a alguns setores específicos. Por que não usar esse fim de subsídios para bancar o Auxílio Brasil e não um rombo equivalente a um Auxílio Brasil? Por que, né? Por que não gastar? Por que não gastar em ano eleitoral para tentar estancar uma popularidade em queda? Popularidade em queda enquanto está em alta a inflação no Brasil, a inflação forçada pelos riscos fiscais, forçada pelos riscos políticos. Dia 7, o presidente, ele convoca e diz que não convoca, né? É só dar um Google nas frases dele, ele diz agora que não está convocando nada de manifestação contra o STF, eu que não tô. Bom, enfim, a gente vai ver dia 7 o que vai acontecer, e tem também uma inflação, e aí junta as coisas, né, o evitável, isso tudo que eu tô te falando com o inevitável, não chove, tem crise hídrica que vai devastando lavouras e traz uma pressão adicional sobre a inflação, traz uma pressão adicional por praticamente todas as atividades econômicas, com puxões dados para cima na conta de luz, para ver se a gente, eu, você, brasileiros, consumimos menos. Isso evitará o risco de um apagão, de um racionamento coordenado ou não? A gente não sabe. Enquanto isso, perspectivas de juros vão apontando para cima, perspectivas de crescimento para 2022 vão apontando para baixo, e o investidor vai pulando fora da bolsa, buscando proteção ou no exterior ou na renda fixa. Voltamos no tempo. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do valorinvest.com. Desejo a você um bom feriado. Voltamos a conversar na quarta-feira. Na segunda-feira aqui você vai conversar com a minha colega de Valor Invest, Natália Lag. Quarta-feira eu te trago repercussões desse dia 7 de setembro e se o mercado vai fazer preço. Grande abraço, se cuide, a pandemia não acabou. Até a próxima e tchau.